Sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos para conversarmos hoje com vocês é sobre a compaixão e a gratidão. Esses dois temas, que estão conectados praticamente, mas que é de suma importância como característica fundamental que o ser humano deveria desenvolver em sua vida. O que vem a ser a compaixão? O que é a compaixão? A compaixão é um sentimento nobre, um sentimento de ordem superior, que poucos seres humanos possuem, porque na verdade ele está intimamente ligado a um grau de iluminação do ser. A compaixão é um sentimento que nós possuímos e podemos desenvolver com relação ao bem-estar e à felicidade do próximo. Nós temos grandes exemplos de compaixão em nossa humanidade, Os grandes avatares, o Buda Siddhartha Gautama, conhecido como o Buda da compaixão, por dedicar toda a sua vida, toda a sua existência, no sentido de promover a libertação do homem do sofrimento. Então, são grandes avatares. O próprio Jesus, ele dedica toda a sua vida, toda a sua existência para servir a humanidade, para servir ao próximo, no sentido de tirar o ser humano desse estado de sofrimento, desse estado de trevas, desse estado de ignorância. Então, esses grandes homens que dedicam toda a sua existência, todo o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, a sua vida para o próximo, nós dizemos que estes vivem realmente o verdadeiro sentimento da compaixão. Se você olhar o mundo comum, o mundo capitalista, o mundo da televisão, o mundo da fama, do sucesso, do poder, o que as pessoas programam para as suas vidas? Todos que vão lá, fazem uma universidade, estudam. O sistema nos programa para servir não à humanidade, não ao próximo, mas para você servir interesses de uma minoria de políticos, uma minoria de pessoas, e servir ao seu ego. A maior parte do ser humano trabalha 12 horas por dia para o seu ego, jamais para a humanidade, jamais para o ser humano, para as pessoas ou para alguém. As pessoas querem ganhar dinheiro, ficar bem de vida, resolver sua vida, montam empresas, montam isso, montam aquilo, que é o sistema capitalista como um todo, que não visa o próximo, mas visa o meu lucro pessoal. Por exemplo, uma empresa, como vocês estão vendo nessa época de crise, vocês acham que o patrão está preocupado com o empregado? Ele manda embora e não quer nem saber o que esse cara vai fazer da vida. Eu quero o meu lucro, tem que dar lucro, minha empresa tem que vocês têm, não sei, as pessoas são números, elas são objetos dentro de empresas. Elas são comercializadas. O empregado entra aqui para dar lucro aqui, não está dando lucro, pode mandar embora, vai lá, é lucro, é lucro. Ninguém está preocupado com a vida pessoal do funcionário, ninguém está preocupado com seus sentimentos, se ele vai ter dinheiro para pagar suas contas e tudo mais. Não existe isso. Não existe compaixão. E você pode notar que todas as grandes guerras que aconteceram no planeta foram por motivos econômicos, simplesmente econômicos. Então as pessoas que estão perdendo o seu lucro, elas vão à guerra. Elas destroem o outro, elas matam o outro, causam uma carnificina terrível por causa do seu ego. Então, vocês veem que as pessoas hoje em dia, elas são treinadas não para servir a humanidade,
elas são treinadas para valorizar o seu ego, elas querem fazer sucesso, fama e poder. Não é verdade? Sucesso, fama e poder. Este é o objetivo de todo quase ser humano dentro de uma sociedade capitalista. No meio artístico, ela quer fazer sucesso. Ganhar. Por que ela quer fazer sucesso? Porque ela quer ganhar muito dinheiro. Porque o sucesso traz uma série de fatores, né? Ela traz muito dinheiro, conhecido, ego, patati, patatá, patatá. Mas, então ela trabalha, o fruto do trabalho dela é para o seu próprio ego, para envaidecer, para enriquecer a si próprio. Diferente, por exemplo, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma pessoa que dedica a sua vida para servir as pessoas. Elas não estão visando nenhum lucro pessoal com isso. Nenhum lucro pessoal com isso. Só seres superiores que estão num estado elevado de consciência vivem dessa forma, vivem para servir ao outro. E servir com sabedoria, porque às vezes não é dar esmola, fazer certo tipo de caridade, porque às vezes isso não resolve. Os grandes Budas, eles sempre bateram na mesma tecla. O sofrimento só pode terminar do ser humano quando você eliminar a ignorância. Então, o Buda, por exemplo, o grande mestre da compaixão, o Buda da compaixão, ele fez o quê? Ele vendo todo o sofrimento da humanidade, ele era um príncipe, Siddhartha Gautama, né? Estava lá no palácio, tudo rico, maravilhoso. Mas quando o mundo foi mostrado para ele, a realidade do mundo lá fora, quem conhece a história do Buda sabe o que eu estou falando, ele fica tão indignado com o sofrimento humano e com a riqueza que ele vivia, que ele falava, não é possível essas diferenças, essas distorções tão grandes. Eu não posso viver assim. Enquanto existir um ser humano sofrendo, um ser humano vivendo na miséria, que privilégio tenho eu de viver na riqueza e no bem bom? Alguma coisa está errada nessa organização social, de príncipes e reis, de poder, de ego, de dinheiro, de exército para manter esses poderes sob controle. Alguma coisa estava errada e ele precisava tocar no ponto-chave da questão. Não é uma questão de pegar e simplesmente dividir a riqueza. Porque a riqueza, ela acaba. 2, 3 meses depois o cara consome, vende aqui, come tudo, voltou à miséria de novo, né? Então a solução fundamental não é essa. A solução fundamental é você encontrar aonde está a causa desse estado de coisas, desse estado de sofrimento, desse estado de diferenças entre os seres humanos. Por que existem reis? Por que existem rainhas? Por que existe a plebe? Por que existe o pobre? Por que existe a escravidão? Por que os reis escravizam as pessoas para servi-los? A sociedade capitalista é um regime de profunda escravidão também, onde o operário é o escravo. Só que ele, coitado, ele não percebe que ele é um escravo, né? Dentro de um modelo criado da propaganda política, ele não sabe que ele é um escravo. Ele acha que ele é um servidor, né? Então, o Buda, ele diagnosticou profundamente aonde que ele deveria trabalhar o ser humano. Porque não basta você ter compaixão. Se você fazer o serviço errado, não vai adiantar nada. Não é verdade? Se você trabalhar do jeito errado, focar no... Escrever um jeito errado, você pegar em armas e derrubar governo, achar que vai melhorar o mundo, vai melhorar o planeta. Quantas revoluções nós nos assistimos nesse nosso planeta, sai o idiota do poder e entra outro. E a roubalheira continua a mesma. Né? Você quer ver um exemplo de não compaixão? É o castelo do nosso amigo lá em Minas Gerais, né? É um indivíduo que quer o poder, ele luta para ter o poder, ele obtém o poder, ele chega ao poder, e o que ele vai fazer com este poder? Todo dia ele vai tentar roubar, olha só, roubar, 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 roubar. E se ele pegasse essa grana,
aplicasse em hospitais, coisas públicas, para melhorar a vida das pessoas. Isso é a compaixão. Mas não, como ele não tem compaixão, o que ele faz com esta energia? Para si próprio, para o seu ego. Ego. Gente, uma casinha tão simples é tão gostoso de morar, não é? Uma casinha simples que você mesmo pode varrer, você mesmo pode arrumar. Por que você precisa de um castelo com 300 e sei quantos banheiros? Para quê? Para ficar fechado lá, está vendo? Não tem ninguém morando, ninguém usando, piscina, né? Enquanto o ser humano não aprender, essas bobagens vão continuar no nosso planeta. Ser humano, porque o nosso planeta está provado que não é problema de recurso. Não é questão de recursos financeiros no nosso planeta. É questão de má distribuição. As pessoas têm muito dinheiro, muito na mão de 1, 2, 3, 4. E o resto não tem nada. E o sistema capitalista é construído de tal forma que impede, impossibilita qualquer ser humano lá de baixo de chegar a esse estado. De ter o consumo, de ter as condições. Porque é uma guerra. Você guerreia para que isso não aconteça. Para que o lucro seja sempre meu. Você não. Então é trabalhar para o ego. Isso não é compaixão. Então o Buda, vendo o mundo dessa forma, há 2.600 anos atrás, e vocês vão ver que o mundo não mudou absolutamente nada. Porque as pessoas não seguem os grandes mestres. Elas preferem seguir esses economistas, vocês preferem seguir os seus professores de universidade, que androidizam vocês, escravizam vocês, programam vocês com verdades idiotas, mas não seguem o conselho dos grandes avatares da história, dos grandes homens, dos grandes mestres dessa humanidade. Por isso, nós somos uma humanidade sem compaixão. Nós preferimos matar o próximo para o nosso lucro e manter o nosso estado de poder, do que servir a eles. Né? Olha o nosso modelo social. As nossas casas, elas são muros cercados. Nossas casas são assim, você se cerca, você fecha, ela é a extensão do seu ego. Aqui pode morar um indivíduo numa favela do lado, morrendo de fome, e você está cercado no seu luxo aqui. E você não sai desse seu luxo para ver o problema que está acontecendo, o que está acontecendo ali. Parece que não tem nada a ver comigo. Mas o Buda preferiu sair do palácio. Falou, não vou morar no palácio. Fazer o que nesse palácio? Se o mundo está esse caos, se o mundo está essa confusão e ninguém faz nada. Eu não consigo viver dessa forma. O meu espírito, minha alma, não aceita isso. Alguma coisa precisa ser feito. E ele, sozinho, foi fazer essa revolução. Ele foi buscar a luz primeiro, a resposta. E quando ele encontra essa resposta, ele se ilumina, ele volta para servir a humanidade com sabedoria. Então Buda, no seu processo de compaixão, ele detecta os 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades que ele sempre ensinou em sua jornada pela vida. A primeira verdade que Buda sempre pregava: o sofrimento existe. Isso aqui é inegável. É o sofrimento. Ele existe, ele é real. As pessoas que encarnam nesse planeta, elas de uma certa maneira ou de outra, elas vão sofrer. É como se esse planeta fosse um planeta kármico, ou seja, as pessoas vêm resgatar karmas, elas vêm viver situações difíceis para a sua consciência, para a sua alma. O sofrimento é inerente ao ser humano que encarna. Isso ele constatou, observando o mundo. 2. Ele diagnosticou qual é a causa do sofrimento. Por que o ser humano sofre? Qual é a causa do sofrimento? A causa do sofrimento, Buda diagnosticou como ignorância. O ser humano sofre porque ele é ignorante. Mas o que ele ignora? O que ele não sabe? Pessoas sabem matemática, sabem física, sabem engenharia, sabem química, sabem biologia,
Mas o Buda de tudo isso não resolve. Isso não é, essa sabedoria é. Você continua ignorante ainda da coisa mais importante. Porque o cara é físico, é matemática, ele faz bomba atômica, faz. Certo? Por exemplo, pra você ter uma ideia, tem na história, se você pode verificar na história, eu que sou dessa área da física, convivi muito com isso, trabalhei muito com as teorias de Einstein, até no meu trabalho eu uso muito as ideias de Einstein e tal. O Einstein sempre foi uma pessoa muito humanista. Mas quando o Einstein publicou a teoria da relatividade, ele era um cara assim que ninguém dava nada, ele nem trabalhava de físico, ele trabalhava num lugar de patentes, né, em Berna, na Suíça, ele trabalhava lá, era desconhecido, ele não tinha emprego em faculdade, não tinha emprego em universidade, ele era um zero à esquerda. E ele fez o trabalho dele tudo sozinho lá, trabalhando, e mandou para uma revista para publicar. 6 meses depois que um cara leu, Max Planck leu, que era um físico famoso, gostou do artigo dele e publicou. Aí ele começou a ficar famoso. Aí, com o passar do tempo, ele foi convidado para a academia alemã, né, de ciências, para trabalhar lá. E o presidente dessa academia de ciências era um químico, muito famoso, porque ele tinha sido prêmio Nobel, porque ele tinha inventado o adubo químico. Ele era um químico, ele tinha inventado o adubo químico, ou seja, o adubo químico era uma forma de acabar com a fome no mundo, porque você podia aumentar a produção de alimento, quadruplicar, usando aquela formulação química que ele tinha inventado para adubar a terra. Até aí, maravilha. Porém, esse cara se tornou um grande amigo de Einstein, assim, de conviver junto, de viver com a família, tal. Foi o que levou Einstein para essa academia de ciências, tal, papá. Mas quando veio a Primeira Guerra Mundial, aquele nacionalismo alemão violento, e o Einstein era mais um humanista, o Einstein não conseguia entrar com aqueles cientistas, com aquele nacionalismo. E esse cientista inventou a maior arma de destruição em massa da Segunda Guerra Mundial. Ele inventou o gás sarin, o gás mostarda e a arma química. Que num teste, e ele foi até presente para ver esse teste, 5.000 pessoas foram mortas no campo de batalha quando esse gás foi lançado. O Einstein simplesmente chorava. Não podia ver como que um cientista daquele, com aquele renome, podia fazer aquilo com a humanidade. Isso é compaixão? Portanto, o que eu quero dizer para vocês com esse exemplo, que não adianta você aprender matemática, física, química, ser um cientista famoso, conhecer fora. Você ainda é um idiota, você ainda é um ignorante. O que você não sabe, então? Que o Buda quer ensinar para você se libertar do sofrimento. Porque quando você é ignorante, você não só você sofre, como você é agente causador do sofrimento. Nesse caso, esse foi um causador um agente com a inteligência, com a sabedoria, mas tudo por causa do ego. Porque ele ficava mais famoso, nacionalista, sou poderoso, por causa da fama, do ego, do sucesso. Então, o que a matemática, a física, a ciência, a biologia, a psicologia não resolveu? Que conhecimento falta para o homem que o Buda sempre pregava? A ignorância do espírito. Essa é a chave da questão. Simplesmente o homem precisa acordar e descobrir que ele é um espírito usando um corpo. Que ele morre, mas não morre. Que seu espírito continua. Essa vida espiritual, essa essência espiritual ele precisa descobrir. Por isso que na física hoje, eu estou batalhando, o meu trabalho como físico é para descobrir o espírito. Se a física não descobrir o espírito, a humanidade e a ciência vai continuar idiota como sempre. A servir poderosos, a servir governos e a servir o capitalismo destrutivo. A ciência não vai servir para nada. Ela vai servir para causar a Terceira Guerra Mundial. Um holocausto planetário. Sem precedentes na história. Por quê? São cientistas da não compaixão. São cientistas que trabalham para ganhar prêmios, para ser famoso, ego. Universidade hoje é ego. Pode olhar a cara dos seus professores, você vai saber como é que é ego os professores.
Eles querem fama, poder, sucesso, se acham todo poderoso. Então, Buda dizia, é a vida espiritual que você precisa acordar, que você é um espírito em trânsito na Terra. Se você não aprender isso, você vai continuar sofrendo. E a terceira nobre verdade dele é que o sofrimento pode acabar. Ele disse, pode acabar nessa vida, agora, não precisa ser daqui 100 anos, daqui 30 encarnações, não. É agora, o Buda falou. E aí, como? Como? O que fazer? Aí Buda vinha com a quarta. A quarta verdade era o caminho óctuplo. Era 8 sendas, 8 receitas de bolo que o Buda ensinava, para que o indivíduo pudesse eliminar a ignorância e encontrar o seu espírito. Uma vez desperto, acaba o sofrimento, você não sofre mais. E você vai ser uma alma de compaixão. As suas atitudes para com o mundo, para com o seu semelhante, não vai ser mais uma atitude, destrutiva. Não vai ser uma atitude de escravidão, você não vai escravidar empregados, pessoas, tal. Você está me entendendo? Então é importante que nós possamos acordar para essa realidade. Seguir os grandes Budas, os grandes mestres. Aprender que nós temos que fazer 2 coisas importantes em nossa vida. Primeira coisa importante que nós devemos fazer em nossa vida, seguindo o exemplo do grande mestre Buda. Primeiro passo, procurar eliminar a minha ignorância espiritual. Então, isso é um trabalho que você vai fazer com você. E você tem que entender que esta é a parte mais importante da sua existência. Não é o seu trabalho, não é a sua faculdade, não é a sua família. Nada disso é mais importante. Que nas religiões antigas, ou Jesus dizia, da forma que Jesus dizia, é procurar a Deus, em primeiro lugar. Na forma religiosa que Jesus falava para os antigos, e que talvez as pessoas distorcem aqui, é procurai, ou seja, ou amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, significa que você procura esse Deus dentro de você. Isso é a coisa mais importante da nossa existência. É despertar o Deus interno dentro de nós. É descobrir a nossa alma, o nosso espírito imortal, a nossa transcendência. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Como você vai agir no mundo que o cerca? Então, o próprio Buda, nesse caminho óptimo, ele dava a receita. Ou seja, o discípulo que busca a luz, que busca a espiritualidade, ele tem que aprender como agir. Ou seja, o trabalho que ele vai fazer, o trabalho dele de 12 horas por dia para o seu sustento até, qual é o fruto dele? Porque, como esse cientista, ele trabalhava 12 horas por dia para inventar armas químicas para matar milhões. Trabalhando numa indústria militar, numa indústria bélica. Qual é o fruto do seu trabalho? Porque o espiritualista, o cara que está acordado, ele pensa 2 vezes o que ele vai fazer. Se aquilo que ele está fazendo vai ser útil, o bom para a humanidade, bom para as pessoas. Isso é uma forma de compaixão. Porque eu preciso fazer algo bom para o meu semelhante. Algo que vai auxiliá-lo, algo que vai elevá-lo. Porque não adianta, vocês acham que estão fazendo o máximo quando você monta uma indústria para arrumar emprego para as pessoas. Isso é bobagem. Isso é coisa do mundo antigo. Isso não é coisa da nova era, do novo milênio. Isso é coisa das pessoas, dos políticos babá que acham que dando emprego para a pessoa vai ser feliz e realizada na vida. Isso é o modelo político mais idiota, socialista mais idiota que existe. Por que você acha que o comunismo não deu certo na União Soviética? Porque quando você oferece pão, casa e comida, acha que o cara está realizado. Todo mundo esquece que as pessoas são espíritos, é isso que ela precisa despertar sua alma.
Porque quando ela desperta a sua alma, toda a sua ação no mundo vai ser uma ação de amor. Porque quando a pessoa, ela aprende e vive a sua essência espiritual, a ação dela no mundo vai ser uma ação de amor. Jamais ela vai ser contratada por uma indústria militar, uma indústria bélica, por uma empresa, uma firma que vai produzir abobrinha, às vezes, para a humanidade, uma indústria que vai estragar o alimento, por exemplo, ao invés de arrumar o alimento. Todas as indústrias alimentícias que tem no planeta não prestam, elas só estragam o alimento. Tá? Engenharia de alimento não deveria nem existir. Porque o alimento, o melhor alimento que existe para o ser humano é aquele natural, sem que ninguém mexa nele. Enlatou, montou indústria de alimento, já destruiu a coisa. Então tem uma série de consciência que se vai adquirindo ao longo do tempo, quando você busca a espiritualidade e você começa a estudar os grandes mestres, os mestres da compaixão. Eu vou contar uma história sobre compaixão que aconteceu com o meu grupo. Com o meu grupo. E voltado à área de ufologia, com ET. Certo? Então eu tinha um grupo de pesquisas ufológicas, eu era um sensitivo, um paranormal desse grupo, tinha outros sensitivos também que trabalhavam, nós trabalhávamos. E existia uns seres que vinham contatar conosco. Seres, vamos dizer, extraterrestres, extradimensionais. E um belo dia, neste grupo, a gente reunia-se nas montanhas para fazer esses encontros, essas vibrações e trazer essas forças até nós, para nos orientar. E eu lembro que uma das pessoas que estavam nesse grupo fez a seguinte pergunta para o ser. Tá? A pergunta que ele fez foi essa: o que é que vocês estão fazendo aqui na Terra? Por que vocês vêm aqui na Terra? Porque a pessoa, quando não conhece ufologia a fundo, pensa que o ET é alienígena, invasor, vem aqui para comer criancinha. Né? E ele disse, nós estamos aqui para auxiliar a humanidade, para despertar a consciência, para ajudar em tudo o que for possível o homem a se elevar. Segunda pergunta do cara: o que é que vocês ganham com isso? Prestou atenção? O que é que vocês ganham com isso? Porque o homem capitalista, ele está acostumado a vender o seu trabalho constantemente, certo? A vender. Sempre tem que ter lucro. Se não tiver lucro, não trabalho. Essa é a visão do capitalista. Eles não conseguem entender um Buda, por exemplo, que sempre viveu a sua vida servindo a humanidade, um Jesus, uma Madre Teresa, que não estava nem um pouco preocupada com os lucros humanos. Sabe qual que foi a resposta desse ser? A resposta dele foi muito simples. Nós estamos aqui não é para obter nenhum ganho. Nós estamos aqui porque nós vivemos uma única lei universal. Nós vivemos pela lei do amor. Coisas que vocês aqui humanos desconhecem. Vocês não sabem o que é o amor. Vocês não vivem essa lei. Vocês vivem para obter lucros pessoais, para ter fama, sucesso e poder, valorizar o seu ego. O cara monta uma banda, ele fica que nem um louco naquela banda dele para ter sucesso, fama e poder, ganhar dinheiro, ser famoso. Ele não está preocupado com o seu semelhante. Mas essas forças elevadas do cosmos, esses grandes seres da inteligência, são seres que já saíram desse estágio primitivo, kármico, e vivem em dimensões da luz, onde o que emana lá é a lei do amor. Nós vivemos por amor, nós fazemos por amor, nós servimos por amor.
Então esta é a energia da compaixão. De ensinar. Um mestre que pega um aluno, que ensina com amor, sabe que vai demorar anos para o aluno aprender, mas com paciência, ensina hoje uma lição, amanhã outra lição, amanhã outra. Daqui 10, 15 anos, né? Os frutos vão começar a florescer, a brotar. Esse mestre é paciente. Ele sabe que a colheita vem depois do plantio. Você nunca colhe antes de plantar nada. Então, quando o indivíduo compreende o seu espírito, ele elimina a sua ignorância, ele vai viver essa lei. E quando ele começa a viver essa lei, ele vai servir a humanidade. Mas vai servir a humanidade com sapiência. O que é sapiência? Sabendo qual é o verdadeiro problema daquele indivíduo. É como eu já dizia, né? Não adianta dar o peixe, você precisa ensinar a pescar. Porque dar o peixe simplesmente não resolve o problema. Você precisa ensinar. Por isso que sabedoria é a única coisa que liberta. Por isso que o Buda dizia, somente a verdade vos libertará. A verdade. Mas o que é a verdade? A verdade ela não pode ser dita. Ela não pode ser ensinada. A verdade, ela acontece quando você desperta o seu potencial interno, quando você encontra o seu eu superior, o seu eu divino lá dentro de você. Aí você percebe que você é uma alma, que você não morre. Aí a sua potencialidade espiritual desperta, a sua vidência desperta, a sua clarividência. Você vai perceber o universo numa outra dimensão da realidade. Aí a tua ação no mundo não vai ser uma ação bélica. Não vai ser uma ação belicosa. Você não vai destruir. E eu estou falando isso, não é só com os seres humanos, não, com a natureza, com os animais, com as plantas. As pessoas passam a amar todas as criaturas, todas as coisas. É uma mudança de energia, uma mudança de vibração mesmo. A tua aura toda se modifica. E a ação desses mestres e a ação desse ser vai ser a verdadeira compaixão. É isso que nós estamos falando, uma compaixão. A compaixão não pode ser forçada, não pode ser um ato forçado. Aquele cara, né, que vai em centro espírita, eu conheço muitos centros espírita kardecistas, que caridade é o ponto central. Caridade, amor e caridade. Então, as pessoas procuram fazer caridade. Mas essa caridade não funciona. De ficar dando comida, ficar dando alimento, dando sopa, tal, papapá. Ela resolve problemas daquele momento, a pessoa está com fome, tudo bem, é legal. Isso pode ser feito, tem que ser feito. Mas sem educar, sem elevar a sabedoria, pode esquecer que você não resolve o problema de ninguém. Por isso que eu, Laércio, escolhi fazer isso que eu estou fazendo, falar, ensinar, grava o DVD, manda para todo lugar. Porque não, é a única forma inteligente que eu acho de consertar as pessoas pelo lado de dentro. De trazer as pessoas pelo lado de dentro. E todos os trabalhos que eu faço, eu sempre falo para as pessoas, qualquer curso que eu for fazer, né? Você pode, se você não tiver condições financeiras, você faz de graça, você não paga. Quantos DVDs eu mando pelo correio para as pessoas que dizem que querem ouvir minhas palestras e não tem dinheiro para pagar? Eu falo, não, pode deixar que eu mando para você. Isso nunca foi empecilho. Né? Então eu acho importante que a gente dedique, se vocês não querem dedicar a sua vida toda, pelo menos parte da sua vida, para servir. Por isso eu tenho uma palestra ali também chamada Seja um Serviçal da Luz. Nós precisamos pegar a nossa energia, o nosso potencial de vida, tem muita coisa para fazer. Tem pessoas que ficam, ai, o que eu vou fazer da minha vida? Ai, meu Deus, não sei o que faço. Fico o dia inteiro sem fazer absolutamente nada.
E tanta coisa para fazer, para servir, para ajudar a humanidade, ajudar as pessoas. Pessoas necessitadas. E quanta coisa você tem que aprender. A vida não é para ficar jogando baralho no boteco, não, saca? Vai lá na praça, os aposentados de hoje são os aposentados capitalistas, né? Os aposentados do sistema decadente. A única coisa que o aposentado faz é ficar jogando baralho na praça, lá, né? Truco, pá, jogando a vida, esperando a morte, né? Esperando a morte chegar, porque ninguém ensinou absolutamente nada, que eles são úteis, que eles podem ser úteis, que ainda eles podem servir à humanidade, servir às pessoas e servir a si próprio. São androides descartáveis, né? Quem assistiu aquele filme Eu, Robô, do Will Smith? Que é o clássico do... E os robôs aposentados? Você viu os robôs aposentados? Aqueles robôs velhos que não servia? Ficava no lixo lá? Isso é o aposentado da nossa sociedade. Ninguém quer aposentar, não serve para porcaria nenhuma, não produz para a sociedade. Só tem que pagar INPS, o governo que é louco para não pagar INPS para esses caras. Porque só dá gasto, né? Porque a sociedade não vê vocês como almas, como espíritos, como seres humanos. Vêem vocês como objetos descartáveis, útil para o consumo ou não mais útil para o sistema de consumo. Entendeu? Eu não consigo entender, escuta aqui, eu quero que vocês façam essa visão comigo. Aqui na cidade de Limeira, em qualquer outra cidade. Eu quero que vocês vão visitar o posto de saúde central da cidade, é um lixo. As paredes todas com fio e filtração, com bolor e tudo mais, um centro de saúde, tal. Agora vai lá no prédio da Receita Federal aqui no Brasil, aqui em Limeira. É mármore até o teto. Mármore mesmo, granito natural, revestido, que custa milhões, bicho, para comprar esse piso para pôr no chão, que a gente sabe quanto custa um metro quadrado essa traia aqui. Você imagina quanto custa um metro quadrado de uma pedra de granito para forrar a parede externa do prédio, que vai até lá no alto. Para abrigar um monte de burocrata que só sabe roubar e meter a mão e não fazer nada, como políticos e muitas outras coisas mais. O lugar que realmente precisa ter uma higiene, ter um azulejo na parede, porque é serviço público, porque é um hospital, não tem. Por que nenhuma televisão vai fazer isso aí? Vai lá filmar a parede do prédio, quanto foi construído, e vai lá no posto de saúde e vê a miséria que é um hospital, que não tem médico para atender, que está todo mundo na fila, pelo corredor. E por que tem dinheiro para fazer um prédio com mármore até o pescoço? Isso se chama compaixão? Por isso que eu estou falando, aonde que você aplica os seus bens, o dinheiro, a energia? Se o espírito não tiver consciência, ele vai fazer isso. Você percebe que qualquer prédio vagabundo, com um arzinho condicionado, já estava bom para o funcionário trabalhar e fazer arrecadação federal. Não precisa ter um prédio com mármore até o teto. Aquelas arquitetura faraônica. Certo? Então pensem nisso, no mundo que vocês vivem e nas grandes distorções, se você quer fazer parte disso, como ser humano. Porque a hora que nós acordarmos para o nosso espírito e ver o que os grandes mestres da compaixão nos ensinou, que a nossa ação no mundo devia ser benevolente ao mundo, benevolente aos animais, às plantas, à natureza, benevolente ao meu próximo que está do meu lado. Sabe? Às vezes a pessoa que está mais próximo de você, que você tem que dar um carinho, que tem que dar um amor, tem que dar uma palavra, uma mensagem. Levá-la para uma instrução, levá-la para um curso, para uma palestra, ou dar uma palestra para ela de presente. Que às vezes, se você pega uma palestra dessa, nossa, não precisa nem ser minha, tem o Trigueirinho, tem muitos outros grandes mestres falando, ensinando. Você pega uma mensagem, uma palavra, ó, escuta aqui, ó, dou de presente para você. Pode mudar a vida da pessoa. Se você dá um prato de comida, ou dá uma calça de presente, dá uma bijuteria, não vai servir para nada para a vida da pessoa. Por isso que nós temos que agir com sabedoria, para atacar o ponto-chave da questão. Aonde que o ser humano precisa ser transformado? Não adianta pegar movimento político, sair na passeata na rua, bandeira, quero meu emprego de volta. Isso é tudo bobagem. Não vai transformar o mundo, não vai resolver as questões da humanidade.
as verdadeiras respostas são os grandes mestres que tem. O ponto crucial é, nós precisamos despertar o Deus interior de cada um. Nós precisamos acordar as pessoas para o espírito que todos nós somos. Para entender que nós estamos na terra de passagem, nós vamos morrer. E a nossa alma veio aqui para viver uma experiência. Olha para o céu, tem galáxias inteiras aí, bilhões de estrelas. O que nós estamos fazendo aqui neste momento? O que realmente eu deveria fazer da minha vida e não faço? Será que os nossos professores, os nossos políticos estão com a razão? É isso mesmo que o ser humano precisa? Né? Como seria o discurso de Jesus, né? Hoje, se ele voltasse. Então, se o Buda estivesse hoje entre nós, qual seria o discurso desse mestre? Eu acho que existem muitos mestres da luz hoje, nos ensinando, nos dando diretrizes em nosso mundo. A gente tem que acordar. E nós precisamos fazer mudanças em nossas vidas. Mudanças, transformações. Procurar tempo para investir em nós. Porque vocês podem perceber, o sistema não dá tempo para vocês, não. Eles botam você 12 horas para trabalhar numa indústria, simplesmente para você ter um salário, para ter o que comer e mal morar em algum lugar. Tá? Os jovens então, que não são abastados, tem que trabalhar o dia inteiro e estudar de noite. Aí ele fica 15, 20 anos da vida dele nessa jornada. Que é a área de maior potencial de sua vida, energético. Não se dá tempo para ele pensar. E o que se ensina para ele é um monte de abobrinha, um monte de bobagem. Porque, na verdade, ciência é importante. Mas a ciência deveria vir depois do espírito. Aí sim a ciência poderia servir à humanidade. Você primeiro tem que despertar a consciência espiritual, a bondade, o amor, desenvolver esse lado do ser. Depois você ensina a ciência para ele. Mas ciência sem espiritualidade é devastação, é destruição, é escravidão, porque os mais fortes, mais poderosos vão escravizar os mais fracos. É o que a potência nuclear americana hoje faz com o resto do mundo, né? Escraviza, bombardeia onde ele quer, destrói onde ele quer, porque ele tem poder. Ninguém mexe comigo. Impõe a sua força, impõe a sua política, impõe a sua vontade. No Afeganistão, no Paquistão, tudo quanto é lugar, impõe a minha vontade. Você tem que fazer do meu jeito. Seguir a minha política, o que eu quero. Então eles dirigem o mundo pelo poder. Mas nunca pelo amor. Você quer ver um exemplo típico disso? O Dalai Lama é considerado hoje um dos Budas da compaixão. O Dalai Lama. Um homem vivo. Certo? Qual foi o discurso que ele deu essa semana passada na televisão, nos 50 anos, né, da Revolução Tibetana, que ele teve que partir do Tibete? De exílio. Simplesmente ele disse o seguinte: a China transformou o Tibete num inferno na Terra. Porque não éramos uma sociedade baseada no espírito. A política era o espiritual. O líder político era um líder espiritual. Aí vem a China, destrói tudo isso que existia centrado no espírito, para enfiar uma política totalmente materialista, totalmente baseada num comunismo atrasado, decadente, que não vai levar a nada a humanidade, matando o espírito de vez, matando milhões de tibetanos, destruindo mais de 6 mil mosteiros que existiam no Tibete, pondo ao chão os mosteiros, e transformando o Tibete exatamente naquilo que é a China comunista hoje em dia, em qualquer parte. Para um homem como o Dalai Lama, que via que a base fundamental da transformação planetária seria isso, ver isso morrendo, sendo destruído por esse poder militar,
por essa ideologia poderosa do materialismo, do dinheiro, da economia, realmente transformou o mundo no inferno, o Tibete no inferno. Os líderes políticos não vivem por isso, pela lei do amor, pela lei da compaixão. Não. Eles mandam o exército matar, destruir, para impor a sua regra, a sua lei e a sua verdade. E quantos monges não foram mortos? Eles não queriam lutar. Eu vou lutar, vou matar você. Oh, minha vida não é assim. Eu não sou um guerreiro. Eles morriam. Mas aceitar essa política que você está me impondo, acho que o Dalai Lama até hoje não aceita. Não posso aceitar, eu sei que isso está errado. Se você ouvir o discurso do Dalai Lama é uma pessoa simples, uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, que está pregando exatamente os princípios fundamentais do budismo até hoje. Mas nós vivemos num planeta kármico, um planeta denso, um planeta difícil. Levar essa verdade, essa mensagem para a humanidade, não é uma coisa tão simples. É um desafio também. Por isso temos que ser fortes, temos que ser guerreiros da luz, ou seja, sabemos que não vai ser fácil. Nós vamos ter muitas dificuldades a enfrentar, mas nós temos que lutar pelo que a gente acredita e pelo que realmente o ser humano precisa, necessita. Ele necessita de luz espiritual. Qualquer outra coisa deve vir em segundo plano. Mas ele precisa de uma verdade espiritual. E a compaixão é a base fundamental da transformação planetária. Enquanto cada um de nós não carregarmos dentro de nós o espírito da compaixão, ou seja, cedermos para o outro, levarmos a luz para o outro, o mundo não vai mudar. Ele não vai mudar. Ok? Muito bem. Agora nós vamos falar da gratidão em cima de tudo isso. Gratidão. Por que eu devo agradecer? O que eu devo agradecer? Tem pessoas que não conseguem agradecer, acham que a vida dele é uma droga do começo ao fim, já acorda de mau humor, certo? O emprego dele é uma droga, ele se sente um escravo, o salário dele é uma mixaria, tomou um pé na bunda do namorado ou da namorada, está completamente mal, tudo é uma droga, minha vida é uma droga, estou depressivo o tempo todo, vivo à base de remédio, não saio da farmácia, não saio do terapeuta, não saio do médico, toda semana consulta no médico. E não sabe qual é a causa disso, né? Aí ele fala assim, não tem por que agradecer. Eu tenho uma pessoa, eu estou falando isso porque isso aconteceu essa semana comigo, tá? Que eu cheguei para a pessoa, não, você devia agradecer a vida. Falei, não, eu vou agradecer, eu não tenho nada para agradecer. Minha vida é uma merda, minha vida é uma droga. Eu falei, comecei a coçar a cabeça, eu falei, por onde que eu vou começar aí, né? Sabe? Tudo é ruim na vida do cara para ele, né? Ele não consegue vislumbrar, né? Ele não consegue vislumbrar que a primeira coisa na qual nós devemos aprender a agradecer, primeira coisa, é a vida. É estar vivo. Esse é o primeiro ponto. Estar vivo aqui, neste planeta, significa uma grande oportunidade de vivermos uma das maiores experiências para a nossa consciência. Não importa se você a julgue ruim ou boa, mas ela é uma grande experiência para a nossa alma, para o nosso ser. Se você está sofrendo ou não sofrendo, não importa. O sofrimento também faz muito bem para a alma, de vez em quando. Porque é através dele que nós vamos nos transformando, nos moldando, crescendo e elevando, até nos libertarmos desse estado de sofrimento.
Porque, na verdade, quando você olha o projeto Terra como um todo, você pergunta, por que que a humanidade vive assim? Por que que não há uma intervenção superior, chega os ETs, desce com nave, cura todas as doenças que existem na Terra, ensina todo mundo, acaba com as guerras, com o sofrimento humano? Fácil. Agora, quero ver você fazer isso. É você que está com a responsabilidade de viver neste mundo e de transformar o seu próprio mundo. Vir força superior seria muito fácil para todos nós. Mas cadê o nosso aprendizado? Aí seria o quê, novamente, né? Alguém dando para você de graça uma coisa que você tinha que fazer. E não fez. Então nós temos que acordar, nós temos que aprender. As lições foram dadas. É que ninguém aplica a lição, ninguém faz a lição de casa dos grandes avatares. As pessoas fazem a lição dos políticos, dos economistas. Vocês acordam de manhã, vão trabalhar o dia inteiro, gastam essa energia o dia inteiro, mas não fazem uma atividade espiritual ensinada pelos grandes mestres. Vocês não fazem uma prática espiritual. Acho que vai cansar, dá trabalho. Então, o primeiro agradecimento é por estar vivo. Você acorda de manhã, vocês estão na superfície. Olha que louco, cara. Vocês estão na superfície de um planeta, de uma bola que flutua no espaço. Eu que sou astrofísico, sei, por exemplo, se você olhar o nosso sistema solar, você não vai encontrar nenhum planeta bonito, maravilhoso como a Terra. Os planetas que estão aí em cima de nós é um lixo para a vida. Não serve para ninguém viver lá. Pode ter certeza. Vocês têm um planeta com sol na temperatura exata. Vocês têm uma natureza fantástica, um ar que você respira. Você está harmônico tudo isso. Quem sai no mar, vê aquele mar maravilhoso. Vai nas montanhas, vê aquelas cachoeiras belas, borboletas, pássaro cantando. Só o ser humano está em crise existencial, né? Maldizendo a vida, minha vida é uma merda. Mas a natureza está bela, os pássaros estão cantando, todos estão aí. É você que está nas trevas, é você que está em sofrimento, em angústia e depressão, e não sabe sair do buraco. E ainda se diz um ser inteligente. Acha que é uma raça inteligente. Uma vez eu fui num programa de televisão, a discussão era sobre ufologia, sobre ET, sabe? Isso foi na Bandeirantes ainda, lembro da Silvia Popovic, faz tempo isso. Aí, tinha uma rodada final lá, né? A rodada final, eu era o último, cara, para responder. Então, eu tinha 1 minuto só para a rodada final. Né? E a pergunta que a Silvia Popovic colocou para todo mundo responder, vocês realmente acreditam que existe vida inteligente fora da Terra? E todo mundo foi dando opinião. Quando chegou na minha vez, ela repetiu, professor, o senhor acredita, o senhor como físico, o senhor acredita que existe vida inteligente fora da Terra? Eu falei assim, fora da Terra eu acredito, aqui na Terra é que eu duvido muito. Todo mundo riu pra caramba, começou a coçar a cabeça. Claro, para construir uma cidade como São Paulo e achar o máximo, tem que ser uma civilização muito burra, muito primitiva e muito decadente. Para fazer as grandes guerras, revoluções que a humanidade sempre vivenciou, tem que ser uma civilização muito burra e primitiva. Não tem que ser inteligente. Certamente não é inteligente. Porque uma civilização inteligente detectaria de cara que o problema está no espírito. E resolveria esse problema da noite para o dia, todo mundo viveria em paz e amor, beleza, para sempre. Então, o ser humano é muito burro, porque não detectou o problema. Os físicos, com mais equações na cabeça, não detectaram a causa fundamental do problema humano, da raça humana. Que é esse? Por isso que, pelo menos em física, eu comecei a trabalhar em cima disso. Porque chegou um momento na minha vida na física, que eu dentro da universidade, eu achava aquilo tão idiota, os físicos tão idiotas, trabalhando em coisas tão idiotas, para servir um sistema político, fruto do trabalho do ego, todos cientistas querendo ganhar prêmios, escrever isso, querer ser famoso, mas ninguém realmente querendo servir a humanidade. Falei, estou fora, não posso ser, não, meu lugar não é aqui. E saí fora da universidade, fui viver a outra busca espiritual, dedicar minha vida ao meu espaço holístico, ao meu trabalho espiritual. Isso foi em 82. E nunca mais voltei para o sistema. E quando eu percebi uma oportunidade de usar a física como uma ferramenta de demonstrar a existência do espírito, falei, é aí que eu entro.
agora sim eu posso entrar. Mas eu estou entrando de uma forma totalmente, que nem o Einstein, sabe? Completamente fora de uma universidade, completamente fora do sistema, tá? Estou jogando as coisas do meu lugar para lá. Porque quando você vive uma experiência espiritual, você sabe do espírito. Quem está dentro de uma universidade, trancando, vivendo um sistema, ele jamais vai investir a física dele no espírito. Porque ele não vive a espiritualidade. Ele não vive, ele não sabe o que é. Ele não pode construir fórmulas para o espírito, porque ele não sabe o que é. Esse tipo de físico jamais vai fazer uma revolução espiritual. Mas existem muitos físicos que estão começando a mudar. Por exemplo, eu recebi... eu tenho recebido muitos elogios por parte de alguns físicos em cima desse trabalho sobre física quântica e espiritualidade, que estão achando interessante continuar essa porta, esse caminho, essa coisa, para poder criar dentro da intelectualidade um núcleo de pensamento espiritual. Que é importante a descoberta do espírito, até para a ciência. Então, veja bem, nós estamos na superfície do planeta. Eu devo agradecer a isso todos os dias. É uma coisa muito louca se você pensar. Você começa a pensar, bicho, esse planeta está girando em torno do Sol todo dia. Gira em torno de si mesmo. Está numa temperatura exata, tem água, tem tudo nas condições exatas para eu existir. E eu ainda não consigo agradecer a essa existência, acho que tudo isso é uma grande merda. Não é. É você que está ruim, a sua vida está ofuscada, sua mente está ofuscada pelo seu sofrimento, pela sua angústia, pela sua depressão. E você não enxerga a beleza da existência. É? Agora, se você vive no ego, para o seu ego, para engrandecer o seu ego, você vive para acumular riqueza, você vai sofrer. Por que você vai sofrer? Porque você não é interna, você é uma alma, você é um espírito interno, você vai nascer, crescer e morrer, e vai envelhecer. Que nem aquelas senhoras que vivem esticando a pele, está com 80 anos, quer fazer plástico, fica bonita. Cara, bicho, não é por aí. Você não é, você tem que treinar para ir embora do planeta, não para ficar. Você tem que se preparar para ir embora, não é para ficar aqui. Você tem que cultivar a beleza interior, não é exterior. Exterior, naturalmente, ela é bela também. É que você não consegue enxergar a beleza na maturidade. Existe uma beleza na maturidade. Né? Olha, você tem que entender que quanto mais velho você fica, mais pronto para trocar de corpo vocês estão. Vamos trocar por um jovem bonito, legal. Modelo 2010. Né? Vamos deixar essa carcaça sofrida de lado. Vamos passar para outra. E no plano espiritual, então, né? Você com o teu espírito que flutua, não está sujeito à força da gravidade, você voa como um pássaro. A sensação de liberdade é algo assim inimaginável. Aí vocês vão entender o quanto vocês estavam escravos e presos na superfície terrestre quando carregavam corpos. E a ignorância é tanto que você quer preservar esse corpo eternamente, né? O corpo tem que ficar eterno, não. As pessoas se apegam, não querem sair, elas não querem morrer. A melhor coisa que tem na vida de vocês é a morte, pode ter certeza que eu estou falando. Mas se sua vida for bem vivida, você tem que aprender a viver ela legal. Agradecer a vida. A morte não é o fim da vida. Nunca foi. Por isso, quando você morrer, agradeça a morte. Falou, graças a Deus eu morri. Obrigado, meu Senhor. Agradecer. Né? Agradecer. Tem uma história zen muito interessante. Tem um mestre zen. Ele estava com o templo dele lá, caindo umas paredes, velho e tal, e ele precisava de dinheiro para reformar o mosteiro. Uma grana para dar uma reformada lá no mosteiro. Né? Então ele fez uma campanha pedindo doações à comunidade, né? Para arrumar uma graninha para a gente consertar o mosteiro. Aí veio um comerciante rico, milionário, né? Muita grana, uma sacolinha de grana, de dinheiro, né? Chegou assim para o monge, para o mestre, e deu a sacolinha de dinheiro. O mestre recebeu, né? Mas não agradeceu.
não falou muito obrigado, não agradeceu pro cara. Falou, só pegou o dinheiro e falou, muito bom. O homem falou assim, o rico ficou chateado por o cara não ter agradecido, nem olhado dentro do pacote para ver o que tinha, quanto tinha. Falou, olha, mas meu senhor, olha, o senhor viu quanto é que eu estou doando aí? É muito dinheiro que eu estou doando aqui. São tantas peças de ouro e tá. Mestre, que bom. Mas não agradeceu. O monge não agradeceu. Ficando indignado, o homem rico, o homem do ego, novamente insistiu, mas meu senhor, o senhor tem que perceber, é muito dinheiro que eu estou dando, mesmo por eu que sou um homem rico, é muito dinheiro que eu estou doando. E ele, muito bem. O senhor não vai agradecer, não? Falou, eu? Agradecer? Por quê? Aí o monge fala assim, quem doa é que deve agradecer, não quem recebe. Vocês estão percebendo? Muitas das vezes as pessoas doam com que sentido? Para satisfazer o seu, é a hora que eu sou bom, cara, olha, estou doando. Mas quando é anônimo, ninguém agradece, parece que é uma ofensa. Na visão do mestre Zen, quem doa é que deve agradecer. Por quê? Primeiro, se você doa porque você tem muito. Né? Se você tem muito, você tem que agradecer porque você tem muito. O pobre, coitado, ele não tem quase nada no sentido material para agradecer. Certo? No sentido material da coisa. Então, o cara, quando doa, é porque tem muito. Ninguém doa o que não tem, pode ter certeza. Então, por isso que ele coloca nessa questão, o Zen. Quem doa é que deve agradecer. Porque é o quê? Compaixão novamente. Olha, compaixão e agradecimento. Quem deve agradecer? Quem doa. Por isso o próprio Buda agradecia todos os dias a sua existência, a vida. Porque ele estava na luz. E quem está na luz tem que agradecer por estar na luz. O que está nas trevas é sofrimento. Está na luz já elimina o sofrimento. E quem está na luz vai servir com amor. Todos os dias. Sem precisar de nenhum agradecimento. É igual a história do ET. Não estou aqui para ganhar nada. Não é um comércio, não estou comercializando. Não estou trabalhando aqui para obter lucro, nem ganhar dinheiro, nada. Porque senão, aquela vez, você conhece aquela história, tem muita gente que faz caridade porque ouviu falar que vai receber em dobro. Fala pro cara que ele não vai receber nada em troca. Olha, você não vai receber absolutamente nada em troca. Você vai doar porque você tem consciência da importância de você doar. Mas não vai receber nada em troca, nem um tostão, nada, nem nada. Quero ver se o cidadão vai doar, se ele vai fazer a caridade. Eu dou porque eu acho que é o certo, estou fazendo o que é o certo, estou fazendo nada aqui. Você já viu político? Político é muito engraçado, que o político, quando ele faz um hospital, quando ele constrói, aí vem lá, porque eu fiz esse hospital. Você não fez merda nenhuma, você simplesmente cumpriu sua obrigação com o dinheiro dos outros, que não foi dinheiro seu, você simplesmente fez aquilo que você foi pago para fazer. Não tem que ficar dando esse puta discurso de babaca para cima de mim. Porque você não é melhor do que ninguém. Você só fez o que você tem que fazer, foi pago para fazer. Não adianta fazer uma puta propaganda, porque eu sou melhor, eu sou bom, eu fiz, olha. Diante de Deus, cara, você não fez absolutamente nada de importante. Diante dos mestres da luz, você simplesmente cumpriu sua obrigação. E não se tem que agradecer para quem cumpre sua obrigação. Olha, quantas vezes o meu mestre espiritual vinha me orientar, e quando ele terminava eu agradecia, muito obrigado, viu mestre? Ele falava assim para mim, você está proibido de dizer muito obrigado.
Nós não queremos nenhum tipo de agradecimento. Nós estamos aqui porque nós conhecemos o nosso dever e o cumprimos. Você não precisa agradecer. Você não tem nada que nos agradecer. Quantas pessoas eu conheço aqui nesse mundo que faz alguma coisa, mas você viu que a pessoa é mal agradecida, viu, Laércio? Eu fiz tudo para ela nem agradeceu, nem olha para minha cara. Ah, você tá aí, eu falo, você estava esperando agradecimento, então você fez esperando alguma coisa, né? O que significa gratidão para você? Então você faz, se você. Agora, porque aquela pessoa não te agradeceu, foi mal agradecida, nunca mais você vai fazer alguma coisa por ela, né? É mesmo, que aquela pessoa, não vou fazer mais nada por ela. Fala, maravilha. Estou entendendo então de onde vem a sua compaixão. Se um cachorro te morde, você dá um tiro nele? Você dá um tiro no cachorro que morde? Eu já vi muitos vizinhos meus querer matar os meus gatos porque subiu no carro dele. Porque dá veneno, querendo matar, porque subiu no carro dele, vai dar uma riscadinha no carro. O gato fez xixi aqui, vou matar esse gato. Eu falo, pô, que interessante, porque ele fez cocô, que vai matar meu gato, né? Como se o problema estivesse aí, né? Tem compaixão. Então, veja se as suas atitudes para com o mundo ainda estão no seu ego. Porque muitas pessoas fazem caridade no ego, viu? Pensando em receber algo, pensando em ser reconhecido. Como um político chegar lá no público, eu fiz, viu? Agora, faça uma coisa que você não assina o teu nome embaixo. Que ninguém sabe quem fez. Vê se algum político faz isso. O ser humano, ele sempre quer reconhecimento. Reconhecimento significa agradecimento. Todos trabalhavam para ganhar prêmios e ser reconhecidos. Todo cientista é assim. Se você olhar as vidas dos maiores cientistas, eles eram egos. Mas é difícil fazer uma coisa sem querer nada, absolutamente nada em troca. Nem o agradecimento. Você que doa, você que está nesse estado de espírito, já é um estado de graça. Você está no estado de... Olha a palavra, estado de graça, agradecimento. Agradecimento sempre é uma graça alcançada. Como as pessoas fazem, eu agradeço por essa graça alcançada, meu Senhor. Né? As pessoas vão lá em Aparecida do Norte, aquela puta excursão, né? Cheia, para chegar na igreja, é 500 comércios cercando você na rua, né? Para vender tudo que tem que vender para você. Aí você chega na igreja, não tem nada diferente naquela igreja. Qualquer igrejinha no canto da sua cidade tem o mesmo. E na sua casa, sentado, você faria o mesmo problema, precisa fazer essa peregrinação toda. Porque Deus não está nas igrejas, nos templos, em nenhum lugar. Será que eu tenho que ir lá para agradecer a graça alcançada? Às vezes a pessoa faz uma promessa, né? Promessa para santo. Olha, se o senhor me arrumar um emprego, eu prometo que eu vou de joelho até Aparecida do Norte. Arrastando a cruz nas costas. Se curar minha doença do meu filho, sabe aquelas coisas? E aí o neguinho vai lá. Igual o filme Pagador de Promessas, né? O filme Pagador de Promessas é ótimo, né? É um ícone no cinema brasileiro pelo contexto dele. Quem assistiu sabe, né? Que o filme é muito bom. Muito bom. Quem não assistiu, né? O filme antigo em preto e branco brasileiro, um dos clássicos. O cara lá do interior da Bahia, ele faz uma promessa, né, de levar a cruz, se ele conseguisse uma graça alcançada, de levar a cruz dentro da igreja e agradecer. Né? E ele faz toda a peregrinação, ele consegue a graça, ele pega a cruz e vai. Pá, aquela puta jornada com a mulher dele, né? Aquele puta sofrimento. Quando chega na igreja, o padre não deixa ele entrar dentro da igreja com a cruz.
E o filme inteiro é ele na porta da igreja com a cruz querendo entrar para cumprir a promessa. Entendeu? Como se o santo tivesse preocupado com isso, né? E o padre proibindo ele de entrar na igreja. Onde você viu fazer isso? Aquela puta encrenca, o padre, vocês têm que assistir o filme, vocês sabem o enredo da coisa. Mas o cara achava que, né? Ou seja, ele tinha que agradecer. Pagar a promessa significa um agradecer. E o agradecimento só estaria completo se ele levasse a cruz lá no altar. São as distorções que nós aprendemos nas religiões que nós aprendemos. Aí vem o sofrimento, né? Você viu que o sofrimento é causado pela ignorância? O cara tem que arrastar aquela puta cruz, aquele puta sofrimento, aquele sol. Ele demorou dias, semanas viajando com aquela cruz nas costas para chegar na igreja e pagar a promessa. Como se é isso que o santo e os mestres da luz realmente queriam dele. Se ele soubesse, não, que as verdadeiras forças superiores não querem nem que você agradeça. Porque quem doa, quem serve, é que deve agradecer. Quero ver você agir dessa forma. Você servir a humanidade sem esperar nenhum tipo de agradecimento. Nenhuma troca. Você não vai ganhar nada com isso. Absolutamente nada. Você faz porque você sente que é o certo a se fazer. Porque vem de dentro de você. Sem esperar absolutamente nada de fora. Existe um costume zen, muito pouco conhecido aqui no Ocidente. Todas as obras feitas pelos mestres zen não tinha assinatura embaixo. Se o cara pintasse um quadro, não tinha assinatura dele lá. O quadro era anônimo. Mas veja aqui no Brasil, qualquer artista nosso, né, quer fazer fama, sucesso, poder, né? É o nome dele que ele tem que vender. Nenhuma obra ou escultura, nenhuma obra feita. Por exemplo, se você pegar o Zen todo, você não tem história quase, você não sabe quem é quem. Porque os mestres não escreviam livros. As obras de ensinamento, não sabia quem era, não tinha essa coisa. Não era um documentado. Porque eles não tinham o mínimo interesse em deixar que essa coisa voasse no espaço. Então, o que significa agradecer? O que eu devo agradecer? Na verdade, estar grato. Por isso que eu falo, a coisa mais importante é estar grato à vida. Eu estou vivo, eu estou aqui vivendo, aprendendo, posso servir, posso ajudar, posso crescer, posso respirar, posso sentir, posso amar, posso sofrer também. Por isso que o Tao Te Ching, ele coloca muito bem a questão do Yin e do Yang, entre dor e prazer, essas duas coisas estão no mesmo nível das coisas. Entre dor e prazer, sofrimento e felicidade. Eu lembro uma vez que numa reunião espiritual nossa, um dos alunos chegou ao mestre, ele estava muito angustiado e depressivo. E ele pergunta assim, ele fala para o mestre, mestre, eu estou muito angustiado, né? Eu estou muito amargurado, eu estou sofrendo muito. O mestre simplesmente riu e disse assim para ele, que bom, o que seria da felicidade se não houvesse a tristeza? Porque o ser humano só pode avaliar, em termos internos dele mesmo, o que é ser feliz. Você só pode saber o que é ser feliz e avaliar a felicidade se você um dia sofrer. Ou viver uma tristeza. Porque você conhece os sentimentos, tudo são emoções. Na verdade, as coisas não passam de emoções, sentimentos internos que acontecem lá dentro de você. Essa é a formação do espírito na Terra. Por isso que eu tenho uma palestra aqui que chama O Porquê do Sofrimento. Você vê que o Zen oriental, ele encara as duas coisas como parte integrante da existência na vida. Importante quando você observa e avalia
que o sofrimento tem o mesmo valor que a felicidade, que a alegria. Que a tristeza tem o mesmo valor para os mestres Zen do que a felicidade. Porque são momentos e situações diferentes que você experimenta nessa jornada pela Terra. Assim como dor e prazer. Quando que você poderia avaliar que estar em prazer se você nunca viveu a dor? Né? Então, basicamente, gratidão. A gratidão, ela deve estar em nosso coração pela vida, pela existência nossa. Nós somos gratos aos planos superiores, à ordem maior, por dar-nos a oportunidade de encarnar nesse mundo e de vivermos uma experiência maravilhosa para a nossa consciência, para a nossa existência. E temos que ter a confiança e a certeza que ela é passageira. Essa experiência, por mais dolorosa e sofrida que em certos momentos ela possa aparecer, ela tem um fim. Ela termina, ela cessa. Até o momento que nós podemos ascensionar e não mais reencarnarmos em mundos densos da matéria e vivemos numa dimensão do universo onde tudo o que aconteceu na Terra, nós não vamos experimentar mais isso. Porque não vai fazer mais parte da nossa realidade. E tudo vai ficar em nossa memória como uma experiência trazida daqueles mundos densos que nós habitávamos. Né? Eu acho que quando nós passamos a ter uma consciência espiritual mais profunda, uma consciência sobre o ser extenso que nós somos, nós podemos avaliar com mais precisão a nossa experiência humana na Terra. E aí nós vamos agradecer. Agradecer ao grande arquiteto por ter criado este mundo, esse planeta, de tal forma e tal condições que a alma pudesse usar um corpo físico para viver uma experiência na superfície desse mundo. Isso é um grande presente. Nós recebemos esse corpo como um presente do cosmos para vivermos uma experiência na superfície deste mundo. Só por isso nós devemos estar gratos. Tudo mais que existir na vida devemos estar gratos. O sábio aceita tudo o que lhe acontece, tudo. Agradece tudo o que lhe acontece. Tanto as coisas boas que ele julga boas, quanto as coisas que ele julgam ruins para a sua vida. Porque todas essas ferramentas moldam o seu espírito e elevam a sua consciência para um estado superior. Ok? Então, quando você junta compaixão e gratidão, você tem o homem superior. Quando você tem um ser que sabe que deve agradecer a sua existência e a vida, por mais dificuldades que ela tenha, esse ser está vivendo um estágio superior. E esse ser vai ser pura compaixão. Tudo que fluir dele vai ser para o bem da humanidade, vai ser para o bem das pessoas, para o bem dos animais. E o verdadeiro sábio, ele trata uma formiga com a mesma importância que ele trata um ser humano. Ele trata um cão, um gato, com a mesma importância que ele trata um ser humano. Ele não vê distinções. Ele ama e é compassivo, ele tem compaixão para todos os seres vivos, para todas as formas de vida. Ele não vai conseguir comer carne, matar um animal para se alimentar. Nós vamos fazer uma palestra sobre o amor aos animais. O caminho do homem superior. Um ser com profunda compaixão. Por isso que os tibetanos, os dalais, eles não comem carne, né? Aí vocês vão entender por quê. Por causa da sua compaixão. Ele não consegue matar, viver da morte, da dor, do sofrimento dos animais. Ele não vai conseguir fazer isso. Esse amor já preserva a vida, em todos os níveis.
Mas é preciso ter consciência dessa compaixão, de onde ela vem. Ela é fruto de um estado de consciência, de um aprendizado superior, de você viver realmente em função do Espírito. E um ser assim não se escraviza. Um ser assim não se vende por dinheiro, por títulos, por rótulos, por fama, por sucesso, por poder. Né? O Dalai Lama, por exemplo, se você chegar perto dele, se você se ajoelhar na frente dele, você está lascado. Ele não deixa. Ele vem, ele dá um abraço em você, se você quiser, aperta a tua mão, cumprimenta você como for o gesto. Se o gesto for dar um beijo no rosto, pode dar um beijo no seu país, né? Seu costume. Ele entra no costume do país. Porque ele nunca se considerou uma pessoa melhor ou mais importante do que ninguém. O verdadeiro sábio, ele se alinha por baixo. Nunca ele se coloca por cima. O verdadeiro sábio convive com os seres mais humildes. O verdadeiro sábio não permite que ninguém se ajoelhe na frente dele. Entendeu? Porque ele nunca se considera melhor ou superior a ninguém. Né? Na minha casa aqui, por exemplo, os meus animais são tratados como gente. Porque eles são gente, eles não são animais. Os gatos, eles estão aqui andando, vai lá na cozinha, vai no meu quarto, deita na cama, dorme na cama. Tem pessoas, né, vê o cachorro vai entrar dentro de casa, sai dentro de casa, vai aqui no lugar do cachorro, vai embora aqui, vai. Meu gato, ele vai lá na cama, deita, se estica. A casa é dele também. Da mesma forma que a gente acha que a casa é nossa, né? Mas a gente nunca é dono de nada. Você acha que a gente é dono de alguma coisa? Né? Principalmente quando você compra uma terra, né? Eu sou dono da terra. Bobagem, né? Sou dono, é meu. Que é meu? Como é que você vai ser dono? Você vai ser dono do planeta, cara, da superfície? Amanhã você morreu, você está fora daqui. Não existe nada seu. Você não pode possuir as coisas. Você está utilizando os objetos aqui que foi nos dado para vivermos uma experiência. Por isso eu não julgo que as coisas são minhas. A minha cama não é minha cama. Minha casa, ela não é minha casa. Por isso que todos vocês estão aqui. Porque essa casa ela não é minha, ela é nossa. Nós estamos aqui. Quando você se julga que ela é tua, eu estou trabalhando para montar um ashram lá nas montanhas, mas é nosso. É um local onde a gente vai sentar, meditar, nós vamos conversar, aprender. Nós vamos viver juntos o aprendizado. Não tem nada, nós não podemos possuir nada nesse mundo. Por isso que os animais são donos também. Né? Você vai ver a arca do Lalá, lá no nosso ashram. É bicho de tudo quanto é lado. Vai ter cabrito, carneiro, gato, cachorro, galinha, tudo solto. Você vai ver galinha e gato tentando pela cozinha, passada, correndo para cá. É uma beleza. Um dia vocês vão entender por quê. Vocês vão entender porque certos mosteiros na Índia, no Tibete, na Tailândia, tem macaco para todo quanto é lado, bicho para todo quanto é lado, sobe nas estátuas e volta, bagunça. E os monges não estão nem aí. Né? Imagina um cachorro entrando numa igreja que sai escorraçado. Sai daí, e você vai ver como o equilíbrio, você não vai precisar usar veneno para nada. O equilíbrio ecológico mantém tudo equilibrado. Né? Tudo em harmonia. Certo? Porque você mantém os animais na natureza, na forma como eles são. E aprende a amá-los. Por que eu vou querer ter bastante animal no Arrachana? Porque eu quero que as pessoas que vão lá aprendam a conviver, a curtir e amar os animais como eles são. Você não tem que fazer o animal ser do jeito que você quer que ele seja. Você vai ter que entender ele como eles são, o que eles, né? E conviver harmonicamente com eles. É um exercício para o espírito.
E você vai ver como eles são gratos a você. Os animais são gratos. Quando você dá uma comida para ele, nossa, eles te agradecem. Né? Basta que a gente aprenda a criar essa energia que sai do coração. Você vai vibrar essa energia de amor. Quanto mais você vibra, quanto mais você vive, você cria esse exercício dentro de você, você vai ver que você não consegue entrar em conflito com nenhuma criatura mais. E as coisas vão estabelecer uma harmonia ao seu redor. Porque com inteligência você cria esse equilíbrio, essa harmonia. Ok? Então é isso, gente. Por hoje é só. Namastê a todos, muita paz.